Olá, gente. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar sempre aqui com vocês, podendo falar sobre medicina preventiva, sobre qualidade de vida. Esse é o nosso projeto, Manual do Proprietário, o qual te ensina há algum tempo já que não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Grande parte das doenças crônico-degenerativas advém de uma série de processos que vêm ocorrendo no nosso organismo por anos, décadas, e aonde nós não intervimos. A nossa medicina convencional não se atenta a esses detalhes, como a desoxigenação crônica, a desidratação intracelular, a desmodulação hormonal, o aumento da resistência à insulina, a toxicologia ambiental, gerando inflamação crônica silenciosa, estresse oxidativo, aumento de radicais livres. E vocês têm tido a oportunidade de aprender como diminuir esses danos, como monitorar essas situações de maneira prática, simples, eficiente, através do projeto Manual do Proprietário. Você que está sintonizando agora o nosso programa, que ligou agora a nossa Mundial, segue aqui uma dica muito eficaz, que seria você se inteirar de uma série de coisas que nós estamos falando ao longo dos anos, através do YouTube, uma ferramenta muito útil, youtube.com/Dr. Edmond Saab Júnior, e vocês vão estar ali podendo escolher pelo título o assunto que mais lhe interessa no momento, e anotar as dicas, e conversar e pesquisar, perguntar a amigos, familiares na área de saúde, e começar a pôr em prática essas dicas, porque os resultados vocês vão colher muito rapidamente, tá ok? Como vocês sabem, semanalmente eu comento estudos científicos com vocês, passo novas dicas, respondo perguntas dos nossos ouvintes, sugestões de pauta, e aí eu queria que vocês anotassem também o e-mail da Rádio Mundial, que é nosso meio de contato, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Então, enviem seus e-mails com sugestão de pautas, com dúvidas, e a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine, prepara esse material com muito carinho, me entrega, e aí eu estou respondendo para vocês oportunamente e tornando o nosso programa muito mais interativo e interessante para cada um de vocês. Olha só que interessante esse estudo aqui. Todos nós sabemos que a prática de exercícios pode melhorar a qualidade de vida, mas, além de ajudar a perder peso e dar disposição, a atividade física pode influenciar no bom humor, na cognição e na produção de novos neurônios. Isso, a atividade física fortalece o cérebro. De que maneira? Um estudo teórico divulgado no Journal Frontiers in Neuroscience se baseou em diversas teses já publicadas para defender a hipótese de que a prática constante de exercícios físicos em níveis leves e moderados impulsiona a formação de novos neurônios. Esse fenômeno é chamado de neurogênese, e esses neurônios são basicamente gerados no hipocampo adulto. Anteriormente, nós acreditávamos que a criação de neurônios acontecia só durante o desenvolvimento do cérebro e não continuava por toda a vida. Porém, cientistas identificaram a produção contínua em algumas partes do cérebro, principalmente nessa região do hipocampo. E esses novos neurônios seriam altamente responsíveis ao exercício físico. Olha que interessante. O hipocampo é a parte do cérebro com papel fundamental na formação de novas memórias e na regulação emocional. Por isso, o nascimento de neurônios nessa região do cérebro melhora a cognição e o humor. Aí vem um detalhe, mas não adianta fazer simplesmente um pouquinho de atividade, uma semana e parar, fazer meia dúzia de abdominais e esperar como resposta diversos neurônios ou maior controle emocional. Os benefícios dessa neurogênese
essa formação de novos neurônios acontecem com o tempo. Existem duas respostas corporais distintas que afetam o humor e estão relacionadas aos exercícios. De imediato, nós temos uma liberação de endorfina, que nos deixa feliz logo após a atividade física, a mesma coisa que ocorre após o orgasmo, a mesma coisa que ocorre após uma aplicação de acupuntura. E a segunda coisa que acontece é justamente essa neurogênese que pode trazer equilíbrio ao cérebro e nos deixar de bom humor. Olha que bom. Mas o exagero faz mal. A tese abordada no artigo leva em conta o nível dos exercícios. Atividade física moderada e leve tem como benefício a produção de neurônios e o equilíbrio entre os neurônios que já existem. Mas o excesso de atividade física que força os limites pode provocar respostas negativas no corpo, como inflamações, lesões e desidratação. Então, sempre tudo moderado. E o interessante desse trabalho é que vem mostrar para vocês aqui mais uma coisa que a gente sempre fala. Lembra quando eu falo que não tem 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes? Que tudo ocorre por causa daquela meia dúzia de monstrinhos, entre aspas, e uma delas é a desoxigenação intracelular, falta de oxigênio nas células e principalmente na mitocôndria, onde elas vão virar energia. Então, olha aqui, quando você faz exercício, você aumenta a oxigenação celular e você com esse aumento de oxigenação celular, além de todos os benefícios que ocorrem no nosso organismo, porque o oxigênio é o gás da vida, agora sabemos também que podemos fazer a neurogênese, ou seja, a formação de novos neurônios, o que acreditávamos ser impossível, né, após o nascimento. Então, fica aí mais uma dica e mais um motivo para vocês estarem colocando aí no seu dia a dia, pelo menos meia horinha de uma atividade física, como uma boa caminhada ou algo parecido. Tá ok? Tem agora uma outra coisa que eu gostaria muito de conversar com vocês. Se fala muito na nutrição, tem estudos, né, consagrados em animais e vários estudos mostrando que a diminuição da ingestão de calorias previne doenças, aumenta a longevidade. Né? Mas o que significa essa diminuição de calorias? Aí que é importante. Eu não acredito simplesmente numa diminuição de calorias, apesar disso já ser comprovado cientificamente. Ela é importante quando ela está associada a uma qualidade também dessas calorias ingeridas, mesmo em menor quantidade. Não adianta, então, eu diminuir a quantidade de calorias, eu vou comer, em vez de 2 sobremesas por dia, uma só. Mas o que vai estar no meu prato? Vai ser a mesma coisa? Vai ser arroz refinado? Vai ser massa de farinha refinada? Vai ser um excesso de proteína animal? Vai ter gordura trans? Vai ter sal em excesso? Eu diminuí a minha caloria, tirando uma das minhas da sobremesa da noite, mas eu não vou ter grande benefício em termos de longevidade. Então, o importante, além de estar diminuindo essas calorias, seria estar escolhendo o que representa em termos de nutrientes essas calorias. Olha, eu tenho falado para os meus pacientes, inclusive, e eu quero falar para vocês também agora, há muitos anos, mas bem mais de 20 anos atrás, quando eu criei a Dieta Simp, se vocês olharem isso no site do simpsaude.com, simpsaude.com, mais uma coisa para vocês anotarem. Simp é C de centro, I integrada, M medicina, P preventiva, saúde junto.com, sem o BR. No simpsaude.com está essa dieta criada há mais de 2 décadas. Onde eu falo, olha, o primeiro prato, um prato de verduras cruas, enorme, colorido, salada, tudo que você puder imaginar, cenoura, pepino, tomate, cebola, né, champignon, folhas diversas, e comer esse prato lentamente.
dá um tempo para essas fibras todas estimularem seu pâncreas a fazer enzimas digestivas para o próximo prato, para dar tempo de você fazer a colicistoquinina, que é o hormônio que vai fazer com que a vesícula excrete a bile para metabolizar a gordura, que vai te levar à sensação de saciedade. Aí um segundo prato, o que eu peço para vocês comerem nessa dieta simples aí há mais de 2 décadas? Um prato grande de verduras cozidas, vários legumes, um pedaço de proteína animal e deixar para o último prato aqueles alimentos de alto índice glicêmico, como a massa que vocês tanto amam, o arroz, enfim. E o mais interessante é que quando eu fiz isso, e que eu venho aplicando e continuo aplicando, ninguém tinha ideia do que era o The China Study. Esse estudo, que foi o estudo mais bem realizado, porque envolveu centenas de milhares de pacientes, durou mais de 20 anos, começou em 1984, acabou em 2005, acompanhando uma série enorme de pessoas saudáveis, de idade por volta dos 30 anos, com índice de massa corporal normal, ou seja, não tinham obesos, da China com um grupo semelhante ocidental. Esse pessoal, esses 2 grupos foram acompanhados anualmente com entrevistas, com exames de sangue, e depois desse período todo, foram se constatar o que aconteceu com os 2 grupos. Ora, no grupo dos ocidentais, que era composto por americanos, e que comiam uma quantidade muito grande de proteína animal, tinha uma incidência extremamente mais elevada de obesidade, de hipertensão, de diabetes, de infarto, de AVC, de câncer, do que no grupo de chineses. E o porquê disso? Porque o chinês, você voltando lá atrás, na década de 80, além das questões culturais, também a China não era o poder econômico que é hoje. Então, qual era uma refeição daquele chinês? Era um prato enorme de vegetais com tirinhas de frango, tirinhas de porco, tirinhas de peixe, pouca proteína animal e muita fibra. E o do americano era 3, 4 hambúrgueres por dia, uma omelete com 5 ovos, cream cheese em tudo, bacon, muita proteína animal. Em torno de 6 a 7 vezes mais proteína animal diária do que o grupo de chineses. E menos de 1/4 das fibras do que tinha no alimento dos chineses. Além dos chineses se movimentarem, andarem de bicicleta, irem e voltarem do trabalho, tudo aquilo, os americanos mais sedentários. Então, que conclusão que se chega? Que a dieta, ela tem que ser uma dieta predominantemente baseada em vegetais. Não precisam se tornar veganos, mas diminuir muito a proteína animal, porque vocês vão ter benefícios. Estudos e mais estudos ao redor do mundo mostram, por exemplo, pacientes diabéticos que são internados e entram num programa de uma dieta basicamente à base de vegetais, por 3 semanas. Eles começam a diminuir a necessidade de insulina ou de medicamentos para o diabetes, perdem peso rapidamente. O que acontece nessa área da nutrologia é uma completa desinformação, porque desde a década de 70 para cá, vem uma onda de dietas low carb, de baixos carboidratos, e aí ninguém entende direito o que é carboidrato, eu vou explicar para vocês, aonde vem Dr. Atkins e fala, dieta de Atkins, não comam nada de carboidrato, né? Podem comer uma omelete com 4 ovos e bacon no café da manhã, mas não comam nada, nenhuma fruta, nada de carboidrato. Muito bem. Aí depois se segue Salt Beach, depois vem Dr. Duncan e agora a paleolítica, todas as dietas mais ou menos no mesmo formato, onde eles falam que é uma dieta basicamente composta de proteínas
animais. E a gente já sabe claramente em diversos estudos, e isso vai ser tendência mundial, só não é ainda porque isso vai contra interesses. Por exemplo, imaginem só a indústria do leite e derivados, laticínios, quando a gente pede para diminuir a ingestão de proteína animal. Você imagina a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, né? Quando você pedir para diminuir a utilização de proteína animal, o pessoal da pecuária, do gado, os criadores de frango, né? Como é que faz com isso tudo? Mas isso já é documentado cientificamente. Eu observo, e quando eu conto a história do The Chinese Study, eu falo para os meus amigos, para os meus pacientes, meus familiares, imaginem essa cena, né, do chinês comendo aquele prato de vegetais, todos os vegetais que vocês podem imaginar, né, abundante, e pouquinha quantidade de proteína animal, a quantidade de fibras que tem naquele prato, de proteínas vegetais que não são nocivas para a gente, e o que acontece em termos de saúde futura. A mesma coisa foi feita entre grupo enorme de adventistas na Califórnia, e muitos trabalhos eu tenho estudado na literatura que mostram e apontam para isso. Essa outra dieta de baixo carboidrato, que vem sendo festivamente incentivada, né, como eu falei agora, todas essas, Atkins, Salt Beach, Duncan, paleolítica, elas são dietas cetogênicas. Elas podem até funcionar bem de início para perda de peso, mas são dietas que não se podem manter por longos períodos de tempo, porque elas são extremamente acidificantes. E esses estudos outros mostram para a gente que o excesso de proteína animal é justamente o causador de doença cardiovascular, infarto, AVC, é produtor de diabetes, hipertensão, de obesidade. Então, a gente não vai ter uma melhora na qualidade de vida, na qualidade de saúde da nossa população, se continuarmos seguindo essas dietas da moda. Vocês podem acreditar, podem observar, vocês que são diabéticos, hipertensos, estão acima do peso, façam um acordo com vocês mesmos. Vocês não precisam casar com a ideia, mas fala assim, olha, por pelo menos 4 meses eu vou observar isso que o Edmond está falando. Isso que o Dr. Campbell, um dos maiores nutrólogos do mundo, mostrou nesse estudo da The Chinese Study. Outros livros, como Proteinaholic, onde o Dr. Garth Davis faz mais ou menos um resumo desse trabalho do Dr. Campbell com os cientistas chineses. Fazem isso, um teste. Mas, quando eu falo dieta básica em vegetais, vegetais com energia vital, salada, legumes, leguminosas, é uma infinidade de coisas que vocês podem comer. Agora, vocês não vão se encher, né, de doces, de farinhas refinadas, porque são vegetais. Não. É uma dieta realmente rica em fibras e com pouca proteína animal, no máximo um ovo cozido por dia, um pedaço pequeno de frango, um pedaço pequeno de peixe por dia, mas basicamente salada, verdura cozida, legumes. E observem o que acontece com vocês nesse período de 4 meses, em relação ao seu diabetes, em relação à sua hipertensão, em relação ao seu peso, em relação à sua energia. Vocês vão ter que diminuir a utilização de medicamentos e vocês, com certeza, nunca mais vão voltar para essa dieta assim, olha, coma todo dia um grelhado, então é um bifão no almoço, é um bifão na janta, legumes, porque é grelhado, grelhado, salada. Não, tem também que diminuir a proteína animal, porque essa proteína animal vem junto com a gordura saturada, e essa combinação desses dois elementos é extremamente patogênico ou causador de patologias, como mostram todos esses estudos para a gente. Então, mãos à obra, vamos tentar mudar. É só por 3 meses. Você que está me ouvindo não conheceu seu marido na semana passada e casou na semana seguinte. Vocês namoraram, vocês noivaram, vocês casaram. Então, o que eu estou sugerindo e propondo para vocês é que vocês namorem com essa ideia e observem e escutem, ouçam as respostas do seu organismo. É muito simples. É por um período só e depois o livre-arbítrio. Vocês escolhem se vocês querem ou não continuar. Pessoal,
Eu quero agradecer muito a audiência de vocês todos, desejar uma ótima semana e terça-feira que vem eu estou aqui. Abração a todos. Tchau, tchau, gente.